Fala aí, rapaziada, é Ninjitsu na área e hoje eu vou falar sobre o melhor vídeo que rolou essa semana de um faixa branca fazendo faixa branquice. Fica aí. Vamos lá então, se tu tava em Marte e tu não viu esse vídeo aqui, rolou por todo o Instagram do mundo inteiro, certo? Assiste aqui, olha essa pérola. Vamos lá então. Galera, vem, faixa branca. Faixa branca tá aprendendo, é fazendo faixa branquice. Deixa o rapaz, deixa passar. Não. Não, por quê? Primeiro, a regra é feita para todos, desde o faixa branca até o faixa preta. Não faz distinção, a não ser, é claro, as faltas ali de acordo com a faixa. É a única distinção a respeito de faixa. No resto, a regra vale para todo mundo, beleza? Segundo, ele é o principal interessado em que tenha a regra aplicada ao favor dele. Por quê? Ele vai aprender da pior maneira possível, mas vai aprender e nunca mais vai fazer. Os coleguinhas faixa branca dele também vão ver, opa, não posso fazer aquilo ali. Não dá, vai dar ruim se eu fizer. Assim, esse evento aconteceu numa etapa do Campeonato Gaúcho, da Pro Sports, tá, que representa a Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu, lá no Rio Grande do Sul, certo? Que seus guri, rapaz, os guri não são fáceis. Então, nessa etapa do evento ali, como vocês viram, o atleta ali, interessa o nome dele ali, ele estava perdendo aquela luta, certo? Na pontuação e vai lá e finaliza no triângulo. Ficou feliz demais, ficou irradiante e não segurou a emoção dele. Foi lá, fez o que fez ali que vocês viram. O árbitro, muito experiente, Lucas Gatti, um dos principais árbitros lá do Rio Grande do Sul, ao meu ver, já vamos discutir isso aí, acertadamente desclassificou por falta disciplinar gravíssimo o rapaz. Teve alguns professores que acharam que foi demais, pô, faixa branca, releva aí, e não, poderia ser uma falta grave. Teve na arbitragem, 99% da arbitragem concordou com o Gatti, porém ainda teve uma galera querendo defender. Vamos na parte técnica então, que é o que eu me proponho aqui no canal. Nas faltas nós temos as faltas graves, certo? Aquela que tomou a falta e vai pro placar, e as faltas gravíssimas, aquela que tu é desclassificado. Dentre as gravíssimas, tu tem as disciplinares e as técnicas, certo? Então, essa situação, ela se encaixa nas faltas gravíssimas disciplinares, na qual tu é desclassificado, tu não recebe medalha e tu não volta para lutar o evento. Por exemplo, tu ia lutar o absoluto depois, tu tá fora de toda a competição. Se tu comete uma falta gravíssima, uma cruzada de joelho ali, por exemplo, cruzada de perna, se tu comete uma falta gravíssima técnica, por exemplo, uma cruzada de perna, tu é desclassificado daquela luta, mas tu pode vir a voltar a lutar novamente o evento, certo? Então ali se enquadrou numa falta gravíssima disciplinar. Então qual a diferença da disciplinar e da grave nesse caso? Eu vou ler o livro de regras para vocês aqui me acompanhar meu raciocínio. Faltas disciplinares, gravíssimas disciplinares. Uma que se enquadraria, vamos lá. Quando o atleta proferir palavras de baixo calão, foi o que aconteceu, ou gestos obscenos em direção ao adversário, à mesa central, aos mesários, ao árbitro ou ao público, antes, durante ou após a luta. Ele proferiu palavras de baixo calão? Sim. Foi em direção a alguém desses que eu citei? Ele virou para o público uma hora. Não sei se foi direcionado a alguém, mas fez virada ao público. Ficou meio subjetivo aí. Tem mais, não vai faltar artigo para enquadrar o rapaz. Quando o atleta, durante a luta ou ao comemorar a vitória, age de forma ofensiva ou desrespeitosa ao adversário ou ao público, utilizando palavras e gestos. Ele foi desrespeitoso com o adversário dele ali? Não diretamente, mas de certa forma foi. Ele foi desrespeitoso com o público
Não sei se ele direcionou o xingamento para alguém, não pareceu, mas sei lá, tá minha mãe ali assistindo o campeonato de jiu-jitsu. Foi lá assistir. Ela é minha avó. Aí tem um malandro ali, de frente para elas, da arquibancada, gritando um monte de palavrão. Elas iam se sentir desrespeitadas, certo? Pode se enquadrar aí também. Vamos adiante. Ah, Alexandre, mas ficou subjetivo. Vamos adiante, não tem problema. Quando o atleta tiver atitudes consideradas incompatíveis ao ambiente de competição, totalmente, bem como a prática de qualquer delito, não foi o caso, mesmo que antes do início ou após o encerramento ao combate. Ou seja, para mim, isso aqui ficou perfeito. A atitude do atleta em questão foi totalmente incompatível ao ambiente de luta, ao ambiente de competição, a uma competição esportiva de lutas, de artes marciais, que é o que a gente se propõe, certo? Então, para mim, tá morta a cobra. O que a rapaziada que defende apenas uma falta gravíssima fala a respeito? Vamos lá. Um artigo aqui, artigo X das faltas gravíssimas, das faltas graves, desculpe, que seria só uma falta no placar. Quando o atleta durante a luta ou ao comemorar a vitória, antes de ser proclamado o resultado, tiver atitudes que não sejam adequadas ao ambiente de luta, que nem a outra ali que a gente acabou de ler, certo? Mas que não se enquadrem em falta disciplinar, como explicado no item que eu acabei de ler. Beleza? Ficou parecido, ficou subjetivo, só que esse caso da falta grave é um level down, é um degrauzinho abaixo da disciplinar. Por quê? Do que ele está falando aqui nessa falta grave? São atitudes incompatíveis no sentido de acabou a luta, vai lá, paga a flexão, mostrar que tá fortão ali, fazer algum gesto desse tipo de superioridade pro teu oponente. Ou, acabou a luta, tu começou a dar aquele sambinha maneiro, dançar um funk no meio do tatame. Isso é totalmente desrespeitoso, não condiz com o ambiente esportivo, o ambiente de lutas, né, de artes marciais, que a gente faz parte. Então o árbitro, nesse caso, que não é tão grave, assinalaria apenas uma falta para esse atleta. Então, para mim, Alexandre, então ficou subjetivo, gravíssima ou grave? Nem um pouco. Para mim ficou muito claro. Na verdade, para mim, Alexandre, por metade do que ele fez, eu já teria desclassificado ele pelas faltas disciplinares ali, por uma atitude que é incompatível ao ambiente de lutas. Um porém aqui, isso, o que é incompatível ou não, tem que vir meio que da organização. Tem organização que tem algum gol, então para eles certas coisas são inadmissíveis e outras têm uns gols diferentes, vamos dizer assim. Por exemplo, onde eu participo, aqui a JJAF, que é a Federação Caminho Olímpico aqui, os gols, o pessoal é muito rigoroso, pede para ser muito rigoroso. Uma comemoração que abre o kimono e dê um grito, o árbitro já vai ficar ali, malandro, baixa a bola. Pouquinho mais que isso já é desclassificado. Por quê? Porque a gente está participando de games, de jogos importantíssimos, entre nações, que são ligados ao Comitê Olímpico. Não pode ter nada que falte com respeito. Os games são transmitidos por TV ao vivo às vezes. Então eu não posso permitir que uma atitude dessa possa passar pela cabeça de um atleta. Então a gente pune muito duramente. As outras organizações, eu não sei. Daqui a pouco pra eles, tem árbitro, colegas meus que, o cara gritou, caralho, pra cima, não tem problema nenhum, tá só extravasando ali. Não sei. Então isso depende muito do gol da organização, das diretrizes da organização. Então é bom sempre deixar muito claro com o chefe de arbitragem, que ele vai passar pros outros árbitros. Galera, se fizer isso, tira na hora, lima na hora. Abriu o kimono e gritou, lima, manda passear, disciplinar, sai fora. Ou não, galera, releva um pouquinho, a galera tá feliz, pode deixar comemorar. Então isso é uma orientação que tem que vir de cima. Mas baseado nesse vídeo, baseado no conceito que eu tenho, pelo menos de jiu-jitsu, e que eu vi que 99% dos árbitros têm, o rapaz foi desclassificado acertadamente, certo? Como eu falei, por metade daquilo ali, ele já tinha ido pro chuveiro. Se tu curtiu, galera, ou se tu tem uma opinião contrária da minha, que não tem problema nenhum, comenta aí embaixo. Qualquer dúvida, a gente troca ideia lá no meu Instagram, @njujitsu, beleza?